uma situação que ocorreu em redação, terceiro bimestre, e vou explicar onde que eu complementei os bônus, só para vocês terem conhecimento, tá? Então, no terceiro bimestre, nós tivemos os seguintes trabalhos para serem feitos, produzidos e enviados. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, meu querido aluno. Então, vamos lá. Sigam aí, slide terceiro bimestre. Já, já eu entro no slide do quarto, tá? Espera aí, só um minutinho. Só mais um instantinho. Aí, acompanhem comigo, porque isso aí foi um pedido que eu fiz de vocês copiarem esse quadro no caderno de produção textual. Isso eu falei com todas as turmas, então a minha consciência fica tranquila. Alunos, eu vou reforçar sobre prazo. Essa palavra prazo entra em vários aspectos, né? E o principal, responsabilidade. Outro aspecto, organização. Se você não consegue se organizar, você não consegue entregar nada no prazo. Se você não é responsável, você não consegue entregar nada no prazo. E isso é para a vida toda, tá? E não é só em atividades escolares, não. Para qualquer coisa. Tem pessoas que... Eu tenho conhecidos que eu já caracterizo assim, ó, nem adianta esperar. Não vai chegar mesmo, ou então não vai enviar mesmo. Então, já fica caracterizado como isso, infelizmente. E não pode acontecer no nosso dia a dia. Eu fiquei, vou dizer assim, de verdade para vocês, hein? Como vou falar em todas as turmas, já falei no 8º ano hoje. É no 9º ano. Então, redação, hoje eu dou aula no 9º ano e com vocês aqui agora, e vou repetir. Gravem isso. E essa aula, não sei se eu coloquei. Esta aula está sendo gravada. É só vocês escutarem novamente. Ô, professora, a Rebeca falou para você deixar ela entrar. Ok. Obrigada, Yuri. Me distraí aqui e não vi. Obrigada. Eu fiquei quase que atrasada na minha entrega, vamos dizer assim, quase não, atrasada, sobrecarregada, e me criou uma ansiedade muito grande, porque eu estendi o prazo até a sexta-feira, às 14 horas, porque eu não sabia que a gente tinha que entregar as notas na sexta-feira. Eu fiquei sabendo na quinta-feira, e como eu tinha colocado para vocês o prazo, estendi o prazo de entrega de quem tinha deixado de entregar e me enviar na sexta-feira, eu falei, meu Deus, eu vou colocar então às 14 horas. E ainda teve aluno que me entregou depois das 14 horas. Gente, para refletir e vocês pensarem. E não pensem só em vocês, não, tá? Pensem no professor também. Eu sou uma professora rigorosa na organização, sempre fui. Então, meu diretor pedagógico fala que, quando colocou que eu tinha que enviar as notas, todos os professores teriam que enviar a nota na sexta-feira, eu fiquei doida aqui, muito preocupada. Falei, e agora? Um monte ainda para mim entregar, que eu tinha dado o prazo, como eu falei, até na sexta-feira. Então, fiquei sobrecarregada nisso. Foi quando eu pedi para o Fábio deixar para o sábado, para eu ter um final de semana para terminar de corrigir. Mas eu não recebi produção depois desse horário. Teve aluno que pediu, por favor, eu recebi de um aluno a mãe justificou, foi um caso de acidente, que eu posso citar o nome, Pedro Henrique teve um acidente na vista, né, e sempre quando eu vejo sempre assim, a gente tem que observar as exceções. Então, com justificativa, a mãe me ligou e falou, professora, eu posso, por favor, Pedro teve um acidente, não tem como ele entregar hoje, que foi na sexta-feira. Posso entregar quando ele estiver? Eu falei, então ele faça quando o médico liberar a vista, que como que vai forçar a vista num computador para me enviar o trabalho? Então, eu liberei o Pedro, tanto que ontem à noite ele me enviou. Então, eu enviei a nota que tinha dele, hoje eu vou pedir para o Claudinho abrir o sistema, que eu vou modificar a nota dele. E o Arthur Lopes?
Arthur Lopes, que também entrou no privado, teve um probleminha, justificou. Foram os dois que eu excedi fora, depois das 14 horas, e foram os dois com justificativas. Do contrário, por favor, alunos, o quarto bimestre eu vou procurar ser rigorosa para atender a mim, porque tem hora que eu penso mais em vocês do que em mim, e eu não posso fazer isso neste último bimestre, que o último bimestre nós sabemos, todos nós estamos cansados, todos nós, pais, filhos, alunos e professores. Um bimestre curto e que a gente tem que dar conta do conteúdo de uma forma que o aluno compreenda esse conteúdo. Não adianta eu correr com o conteúdo, sendo que o aluno não compreende, e se eu não consigo estender até ele com atividades, com exercícios. Então, neste terceiro bimestre aí, tive aluno que não entregou Cezanne. Fazer o quê? Zerou, perdeu 20 pontos, muita coisa. Teve aluno que ficou com média 50, teve aluno que eu tenho aqui média 60, 56, 57, Professora, baixíssima para a redação. Espera aí só um instantinho, Yuri, já vou te ouvir. Baixíssima para a redação. E isso é questão do pai chegar e sentar com o filho e dizer assim, que nota é essa em redação? Redação não tem prova, redação não tem simulado, redação é você cumprir com as produções pedidas. Se você cumpre com todas as produções pedidas, mesmo que uma produção ou outra você tire nota muito baixa, você tem uma nota. O pior é você não ter a nota. Tive vários alunos aqui com 0, porque não entregaram. Por favor, alunos, é por vocês mesmos, tá? E pelos pais de vocês que pagam a escola e pensam no aluno, no aprendizado do seu filho. Ele sabe que você está aí, o filho está aí, diante do computador. Não adianta você estar diante do computador e estar voando, né? Está lá voando. Não adianta. Então, infelizmente, vocês têm que estar atentos a todas as aulas. Anotem todas as atividades. Redação está tudo em slide, gente, tudo em slide. E eu vou mostrar daqui a pouco o cronograma do quarto bimestre, já montei. Vou mostrar para vocês. E só para finalizar, já vou ouvir o Yuri. Como que eu distribuí os bônus? Os bônus eu distribuí em vários, está bem diversificado. Por exemplo, peguei primeiro o teste do livro. Alunos que ficaram com nota baixa no teste do livro, eu coloquei o bônus no teste do livro. O bônus já expliquei. 3 pontos da câmera ligada e 2 pontos da participação. Se tem as duas coisas, ganhou 5 pontos. Se tem uma só, é esse ponto separado. 3 para a câmera, 2 para a participação. Então, eu fui aumentando nessas produções textuais e fui modificando, fui aumentando. Ah, ele teve menos ponto em cartaz, então é no cartaz que eu vou colocar, acrescentar. No artigo expositivo, ele tirou 15, ele tem 3 pontos de bônus, então eu coloquei 3 pontos no artigo expositivo, que era um valor menor que ele tinha. E assim que eu distribuí os bônus, tá? Só para vocês terem consciência. Então, está bem no individual, não tem como eu dar para cada um, que eu não posso falar em voz alta. Então, vocês vão olhar depois, quando sair o boletim, e aí sim, qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá? Diga, Yuri. Qual é a sua não, dúvida? professora, não é a dúvida, não. Eu só ia falar na hora que a redação da Cezanne foi a primeira, faz muito tempo. Muito tempo, né, Yuri? Olha, e como foi cobrada essa redação de Cezanne, tá? Eu coloquei no grupo os nomes, eu coloquei no privado. E o quarto bimestre, sabe o que eu tenho vontade de fazer? É não colocar nome de ninguém. Eu estou pensando seriamente nisso, tá? Já fiz essa experiência aí com o 8º e 9º no terceiro bimestre. Eu só coloquei assim. Eu coloquei esse quadrinho, como eu coloquei em todas as turmas, e não mencionei nome. Então, cada aluno que teria que ver qual a produção que estava devendo e me entregar. Porque eu estou pensando seriamente, hein? Quarto bimestre, se vocês não ficarem ligados, só vou colocar esse quadrinho aí e vou dizer assim, ó, tenho prazo até tal dia para me entregar todas as produções pendentes. Isso é quando eu for terminando o bimestre, tá? E não vou citar nome, não.
Sexto ano eu faço. Sexto ano, eles são menores, estão em processo de transição de um ciclo para o outro, e pegou essa pandemia doida. Tem aluno no sexto ano que até hoje não consegue, coitadinhos. E eles me perguntam no privado, eu falei, meu Deus do céu, totalmente perdido. Agora, o sétimo, eu ainda coloquei um nome no terceiro bimestre, tá? Coloquei. Só coloquei sexto e sétimo. Oitavo e nono, ó. Quem entregou bem, quem não entregou, zerou dentro daquele prazo. Então, fiquem atentos no prazo, ok? Alguma pergunta para a gente poder entrar no quarto bimestre? Professora, Oi. eu não entendi porque, tipo, na primeira redação foi da Cezanne. Quem tá falando? E eu não consegui participar da Cezanne porque deu um problema lá e tudo mais. Aí eu não consegui desenvolver direito a redação. Aí você me tirou ponto por causa disso. Aí eu não entendi muito bem. Eu tirei ponto, não foi por causa disso. Eu tirei ponto. Se você atrasou na entrega, foi perdido ponto no atraso da entrega. Todas as observações, você leu as observações na sua perda de pontos? Se você não participou da Cezanne, você pode registrar, falei várias vezes sobre isso. Se você não participou, você pode procurar saber o que teve, quais as atividades que aconteceram, e depois sim justificar. Eu não... Professora, mas eu fiz isso, mas eu na parte que foi, tipo, de eu dar minha opinião sobre a Cezanne, não coloquei quase nada, entendeu? Mas era só você tirar no YouTube. Não foi só por isso, não. Foi ao vivo. Foi ao vivo a Cezanne foi ao vivo. E depois ia ficar gravado. Era só você entrar no grupo de 7 anos, entrar no link que você ia ver o que aconteceu na Cezanne e você ia dar sua opinião. Eu amo isso, eu amo quando o aluno defende o professor, é isso aí. Não tem, gente, justificativa para ficar com nota baixa em redação. Não tem. Vocês não têm justificativa por parte de vocês. Tem justificativa pela minha parte. Não fica com nota boa em redação quem não entrega no prazo pedido, quem faz de qualquer jeito, quem não entrega. Do contrário, olha, eu sou professora bem caridosa, tá? Porque a professora de redação, quando eu estava na coordenação presencial da área de língua portuguesa, a coordenadora, que era a dona Vilna, que agora já saiu da escola, mas que este ano nós iríamos eleger uma nova coordenadora da área, ela dizia assim para mim, tire-se o máximo de pontos possíveis nos erros ortográficos, na falta de organização de pensamento, em geral, tudo que leva à gramática. Tudo é importante num registro. Então, você não tira... Eu não tiro ponto, e tiro pouquinho, hein? Eu pego assim, num grupo, tiro 1 pontinho, 2 pontinhos, às vezes 3 pontinhos, se você não fez o número de linhas, se você não entregou no prazo certo, enfim, eu não tiro injustamente, pelo contrário, eu deveria tirar mais, tá? Professora, então, oi. Eu fico conversando com a minha mãe, que também é professora, eu falo que você é muito boazinha, que você estende o prazo ao máximo, professora. Aqui, Yuri, a minha irmã fala a mesma coisa, minha irmã é professora de língua portuguesa, tá? E todas as vezes que ela vem aqui em casa, eu estou em função de redação e fico gungunando, como diz o outro, né? Eu falei, não é possível, esse aluno não entrega no prazo. Aí eu vou estendo, ela vira para mim e fala assim, larga de ser boba, não tem direito à extensão de prazo, coisa nenhuma. O aluno tem que aprender, mesmo nesse agora, já estamos praticamente, nem sei quantos meses, no primeiro bimestre, no primeiro mês, a gente ainda tentou entender. Eu vejo assim, a gente pode até entender alguns casos, mas eu acho que o aluno vai aproveitando disso tudo, tá? Vai aproveitando. Ah, ela dá prazo, então eu deixo para fazer depois. Muito cuidado com isso, tá, alunos? Respeite o professor de vocês e não tem motivo para reclamar, pelo contrário. Olha aí o que a mãe do Yuri falou e eu já escutei também da minha irmã aqui em casa, de outras pessoas, como eles me viram na sexta-feira aqui, tá? Foi uma sexta-feira que eu falei, nossa, final de semana eu tenho que esquecer escola, porque foi desgastante eu ter um prazo, porque na minha cabeça eu tenho que entregar hoje, que era sexta-feira.
Então, alunos, cuidado, tá? E cuidado nas justificativas aí. Se o vídeo foi tirado como foi colocado aqui, Rebeca, um outro aluno quis defender aí o colega? Professora, eu também perdi o último dia. Eu perdi o último dia da CESAM, que falou quem seria o campeão. Aí eu estava procurando lá no grupo do sétimo ano se eu achava para ver. Aí quando eu cliquei, eu consegui ver porque estava tudo gravado. Então, se ele entrar lá no canal que tem do Santa Ângela, dá para ver do mesmo jeito. E eu nem Não vou tem mais entrar o nesse vídeo, não tem assunto, mais o porque vídeo. Tem sim. Gravado depois. Desculpa, não vou entrar nesse assunto. Desculpa, não vou. Já fechei terceiro bimestre e não vem com justificativa. Estou brava mesmo, porque redação em todas as turmas, eu estou dando um puxãozinho de orelha. Vocês fiquem atentos a esses slides de redação. Eu não crio esses slides à toa, eu crio esses slides para os alunos acompanharem. Vou colocar esse slide de redação no grupo da turma, tá? No grupo, e tem na sala de aula SAS. Se alguém me perguntar no privado, eu me recuso a responder, hein? O prazo está aí. Então, vocês acompanhem direitinho esse prazo, para eu não ter que estender e eu não ter que ficar com um acúmulo de tarefas por causa de irresponsabilidade de alunos. Não pode sobrecarregar professor por causa da desorganização de alunos. Então, ponham no papel, arrumem um cronograma, vocês têm aí com a professora Daniela, coloquem todas essas datas aí, se quiserem, olha, do programa já de outubro, tem 2 datas que nós vamos trabalhar aí, 2 gêneros textuais. Já podem colocar, só que é data de entrega. Então, vocês têm o que nós vamos falar hoje, vamos ver se vai dar tempo da gente falar. Se não der tempo de falar, eu vou ter que modificar a data, tá bom? Eu modifico, eu faço dentro do que é justo. Se não der para a gente falar sobre carta do leitor na aula de hoje, porque eu precisava falar tudo isso aqui com vocês, porque redação é bem diferente de português, muito diferente, né? Português tem lá um dia tal para você fazer aquela avaliação. Do contrário, só com justificativa e já era. Levou 0. Redação, como são vários textos, eu ainda dei chances, né, de estender prazo. E não é justo para quem entrega no prazo, tá? Não é justo. Porque se tem alunos, se a maioria consegue entregar no prazo, os outros têm que entender que tem que entrar nessa organização. Embora cada um seja cada um tem um ritmo, mas isso não é questão de ritmo do aluno, isso é questão de responsabilidade e de organização. Até nesse dia, data de entrega, você tem até esta data para entregar. Esta primeira que talvez eu tenha que modificar, tá? Eu já vou precisar modificar esta primeira aí, porque a hora está passando e eu ainda não consegui iniciar o gênero textual carta do leitor. Então, não é justo, certo? E sendo que na outra terça-feira nós não teremos aula. Então, eu já vou até modificar essa data aqui, porque eu acho que não vai dar tempo. Deixa eu ver aqui. Abre o calendário. Vai ter que modificar tudo, né, Gabi? Não, vamos colocar... Não, não tem jeito. A nossa aula vai ser só dia 20 de outubro. Nós não teremos aula dia 13. Então, se é dia 20, então a carta do leitor eu vou modificar para o dia 27 de outubro. Já podem colocar aí no grupo, hein? Data de entrega de redação, carta do leitor, 27 de outubro, onde nós vamos iniciar agora e vou dar continuidade no dia 20, que é a nossa próxima aula de redação. E aí eu vou modificando depois aqui. A resenha crítica pode ficar junto com o poema aqui. Pode, tem problema. Ou então depois eu modifico. De outubro, a princípio, é carta do leitor que vocês têm como data de entrega. Olha a data do teste do livro, muita atenção, 17 de novembro, é a data, isso aqui, não esqueçam, isso já tem que avisar, quem não tem o livro, é a data Professora, da nossa... Oi. A média dos bimestres, assim,
de todas as notas tem que dar acima de 240? Ah, esse ano modificou. Peraí, esse ano a média é 60, né? 4 e 6. É, 240, isso mesmo. É 60 tá. a média, é isso mesmo. É 240. porque eu já sei algumas médias e acho que já dá para ter noção de quantos pontos faltam. É isso aí, Tá. minha aluna, é isso aí. Terceiro bimestre já dá para você ter essa noção de quanto você vai precisar para o quarto. Quando vier o boletim aí do terceiro, vocês já vão ter a noção disso. Fiquem atentos, Professora, a hein? maioria das notas já está lá no boletim? A maioria. Tá, a maioria tá. Hoje eu vi, já dá para Ah, você já ter uma. aparece para vocês? Já não Quase saiu, tudo. pra mim não saiu só inglês e filosofia. Foram as únicas matérias que ainda não saiu o ponto das Ah, atividades. Mas o tá, resto então já de redação tá lá. Tem alunos que nos bônus até passou de 100, mas redação não vou deixar para o outro bimestre dar o restinho dos pontos, não. Português, quem passou de 40 lá nas atividades, eu até vou passar. Agora, redação, não, tá? E redação já dou os bônus aí da câmera ligada para o quarto bimestre, mais a participação. E redação, eu vou modificar apenas do Arthur Lopes e do Pedro Henrique, tá? Eles tiveram justificativas e entregaram depois das 14 horas. Vamos lá. Então, vamos ver agora, com esse restinho de tempo, iniciar Carta do Leitor. Nós vimos lá no capítulo 9 da apostila de vocês algumas cartas do leitor. Vimos carta aberta, que é aquela direcionada a todas as pessoas, a um grupo maior, é uma carta aberta. Carta do leitor é aquela que quando você lê algum anúncio, você cria lá uma cartinha colocando a sua opinião sobre aquela matéria, né? Então, vamos ler aqui algumas características. Quem pode ler esse slide, por favor? Eu, professora. Isso, Yuri, obrigada. As características são: texto curto relativo a alguma matéria, revela uma reflexão ou uma opinião sobre a matéria lida, utiliza linguagem formal, obedecendo a norma padrão, indica o título da matéria, a data, a sensação e a página em que foi publicada, apresenta expressões de saudações e despedida ao destinatário e a assinatura do remetente. Muito bem, tem que ter muita atenção, porque na carta aberta também teve isso, e teve aluno que esqueceu de colocar Eu esqueci de colocar minha assinatura. opinião, professora. Esqueceu de dar Colocar o opinião. Remetente, todas as observações que eu coloco para vocês, é bom vocês lerem ao vocês receberem as produções corrigidas, fiquem atentos aos comentários. Miguel Paiva levantou a mão aqui para mim. Você quer perguntar alguma coisa, Miguel? Ah, não, é só se tiver outro slide. Quero ler. Você quer o quê? Se tiver outro slide, se eu posso ler. Ah, coisa linda, é lindo você, né? Aqui não temos outro slide porque a carta do leitor é bem curta. O que eu tenho que trabalhar com vocês, que não vai dar tempo agora, mas na próxima aula, lá no dia 20, eu peguei alguns exemplos para a carta do leitor, perdão. Eu peguei alguns exemplos de carta do leitor para facilitar e vocês não terem dificuldades ao exercitar, ao executar. Por enquanto, não me enviem nada de carta do leitor sem vocês escutarem a próxima aula, que será no dia 20, tá bom? Então, fiquem atentos. Se vocês quiserem já ir pesquisando carta do leitor, se vocês quiserem ir olhando na apostila de vocês, lá no capítulo 9, carta do leitor, é um bom início, mas, por enquanto, não me enviem nada da carta do leitor, senão podem estar fazendo errado, e eu não expliquei muita coisa, tá? Só tem esse slide, mas vai ser reforçado com exemplos, com alunos, exemplos de próprios alunos do colégio, de uma outra série, que eu já trabalhei carta do leitor com eles, então eu vou colocar para vocês terem uma noção, tá? Vou dar uma parada
para a chamada, então atentos aí, liguem microfone, deixem o bate-papo aí também ligadinho, para a gente não atrasar. Amanda. Presente. Ana Júlia. Presente. Deixa eu só responder aqui que eu vi no bate-papo. Eu respondi, mas agora que eu estou lendo direitinho de um aluno aqui. Olha a perguntinha dele. Professora, essas datas, a dúvida dele é: as produções devem ser entregues nesse dia ou até esse dia? As produções podem ser entregues até a data. Então, por exemplo, da carta do leitor, vocês ainda não vão fazer. No dia 20, nós vamos terminar a explicação de carta do leitor. O que vocês vão fazer? Já entenderam? No dia 20 mesmo à tarde, se quiserem fazer e me enviar, já pode ir enviando, tá? Não precisa deixar a data de entrega para vocês me enviarem, não. Vocês têm até aquela data. Então, do dia 20 até o dia 27, vocês têm qualquer hora para irem enviando. Eu só não dou a resposta imediata, mas vocês podem ir enviando. Então, vamos continuar aqui a chamada. A Ana Júlia respondeu? Não me lembro. Respondeu. O Breno... Arthur Lopes. Arthur Lopes. Cadê o Arthur Lopes? Aqui, tia. Aê. Nossa, meu áudio bugou. Ok, Breno já colocou aqui. Carolina. Presente. Catarina. Presente. Daniel Campbell. Presente, ok. Daniel Moraes, também presente. Eduarda. Presente. Guilherme Viana. Guilherme Viana. Presente. Ok. Guilherme Francisco. Guilherme Presente. Francisco. Ok. Gustavo. Presente. Gustavo Henrique, ok. Jamile. Presente. João Marcelo. Presente. Opa, João Marcelo está presente. João Vitor Souza. Presente. Lívia. Presente. Peraí. João Vitor Souza e o João Marcelo. O João Marcelo está presente, certo? É que eu não tinha dado presença aqui do João Marcelo, peraí. Aqui, João Marcelo. João Vitor Souza, presente, tá? Lívia. Presente. Ok. Lorena. Presente, joia. Lucas. Presente. Ok. Luíde. Luíde. Cadê o Luíde? Ele estava aqui. Marcela. Marcela. Maria Eduarda. Presente. Matheus Duval. Presente, ok. Matheus Gorito. Presente. Ok, estou te vendo aqui pela câmera. Muito bem, Matheus. Agora está conseguindo ligar a câmera, né? Legal. Miguel Paiva. Presente. Ok. Miguel Jorge. Presente. Muito bem. Miguel Williger. Presente. Muito bem. Pedro Almir. Cadê o Pedro Almir? Luíde, Marcela. Presente, professora. Opa, Pedro Almir presente. Rebeca. Presente, professora. Thales. Bom, está aparecendo o Thales para mim, mas não está presente, não está respondendo. Vitor Hugo. Ele colocou no grupo Presente. que ele está presente. Ele colocou no grupo que ele está presente, o Thales.
Ué, mas colocou no grupo? Não colocou no bate-papo? Por que ele não pôs no bate-papo? Para eu ver aqui. O mouse dele não tá clicando, tá bugado. Mas o áudio e o bate-papo também não funciona? Não, tio, o mouse não tá conseguindo clicar em nenhum lugar. Tá falando aqui. Yuri, presente. Yuri, presente. O Vitor Hugo, não lembro se o Vitor Hugo respondeu. Respondeu? Presente. Ok, Vitor Hugo. Luíde, então. Luíde e a Marcela. Vocês estão vendo aí? O Luíde estava, gente. Será que ele estava? O Luigi ainda tá, acho. Ele tá com a câmera ligada, professora. Eu estava com a câmera ligada, mas por que não responde? Né? Cadê o Luíde? Ela com a câmera desligada, ela desligada. Estão vendo a Marcela aí? Aham, a Marcela Marcela está. Tá o nome dela aqui. Marcela tá. Cadê Marcela? Está ou não está? Está o nome ali, mas Marcela, meu amor, põe um presente para mim no bate-papo. Luíde, está aparecendo o Luíde tudo escurinho aqui. O Luíde estava com câmera ligada, deve ter saído um instantinho para fazer alguma coisa e saiu justo na hora da chamada, né? Bom, então vamos dar aqui quantas horas? Já está no finalzinho, né, gente? Oh, faltam 5 minutos, professora. Falta bem pouquinho. O que eu quero registrar, então, para vocês nesse finalzinho, e não vai adiantar eu abrir uma carta do leitor aqui, que não vai dar tempo, que aí eu deixo tudo para dia 20. Então, só reforçando, alunos, estamos no último bimestre, terminando o nosso ano letivo. Claro que redação é a responsabilidade, é a organização, e tem alunos com notas muito boas, mas não deixem essas notas diminuírem, tá? Persistam, continuem perseverantes aí na responsabilidade, na organização, para que vocês alcancem um sucesso, não só na disciplina de redação, mas em todas as outras, tá? Pensem nisso, reflitam um pouquinho, no que eu estou falando aí para vocês, eu não tenho mais o que dizer, não. Então, como não posso abrir carta do leitor, a gente vai finalizando este momento, esta aula de redação. Marcela, nada ainda, nem o Luíde, né? Estão os dois aparecendo aqui apenas o nome. Então, eu desejo a vocês um bom restinho de dia, com responsabilidade nas atividades, para que vocês fiquem bem diante das notas, alcancem um sucesso, tá bom? Se puderem abrir a câmera aí para a gente despedir com câmera ligada, fica melhor, né? Quem tem possibilidade de ligar a câmera, um beijo grande, ó. Que Deus abençoe a vida escolar de vocês, a vida de Beijo, vocês em família. Amanhã a gente não se encontra, né? Mas a gente se vê em português na quinta-feira, tá? Amo vocês, ó. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Amém, professora. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau.